Graças a paz, meus amados irmãos, uma boa noite a todos. O irmão Márcio, o presbítero Márcio já orou pela minha vida, pela mensagem. Que o Espírito Santo atenda o pedido e me auxilie nessa noite em que eu estarei proclamando o Evangelho do Senhor aos meus irmãos. Sem mais delongas, recentemente, em outubro do ano passado, 2024, uma igreja em Dallas, chamada Trinity Bible Church, anunciou o afastamento de um dos seus mais proeminentes pastores, mais renomados, conhecido em toda a comunidade evangélica do mundo todo. Ele foi afastado de suas funções por ter confessado à igreja que esteve num relacionamento adúltero com uma pessoa, com uma mulher que não era sua esposa. Obviamente não era esposa, já que era adúltero. E esse evento aconteceu no ano passado e rapidamente, depois do comunicado na igreja, ele bombou nas redes sociais. E foi uma enxurrada de vídeos, posts, twitters, alguns criticando, outros, por assim dizer, no nosso bom cearense, descendo a lenha, outros já o condenando ao inferno, e outros até aplaudindo. Eu confesso a vocês que eu fiquei entre os que ficaram tristes e chocados. Parecia um evento sem precedentes, um escândalo. Mas a Bíblia também tem os seus escândalos, meus irmãos. E falando de um deles, eu queria ler para você Salmo 51. Queria que você me acompanhasse. Diz assim, Davi: Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que será tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te compraz na verdade, no íntimo e no recôndito, me fazes reconhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os meus ossos que esmagastes. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires do teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação. Sustenta-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exultará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário, eu te os daria. E não te agradas em holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são um coração quebrantado, um espírito quebrantado, um coração compungido e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradará dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Eu quero dar um título para essa mensagem, parecido com um livro do Dr. Martin Lloyd-Jones,
o clamor de um desviado. E aqui eu coloco o clamor de um coração quebrantado. Para a gente entender um pouco do que está acontecendo, a gente precisa entender esse salmo. Salmo 51, meus irmãos, é um salmo penitencial, repleto de paralelismo, imagens poéticas, e reforça a intensidade e a necessidade do arrependimento. É uma das orações mais profundas de arrependimento que você pode encontrar nas Escrituras. Davi, ao escrever, e fez isso confrontado por Natã, devido ao seu pecado com Batseba. Essa palavra ela vai nos ensinar sobre as consequências do pecado, o valor do arrependimento sincero e a maravilhosa graça de Deus em restaurar aqueles que verdadeiramente se arrependem e se voltam para Ele. João Calvino, ao comentar sobre esse salmo, ele diz o seguinte: não há dúvida de que Davi, ao ser advertido pelo profeta Natã, estava cheio de terror, ansiedade, mas como tinha sido tocado pelo Espírito Santo, o Espírito que traz o arrependimento, concedeu a esperança firme e segura, perdão, e nesse Espírito ele compôs esse salmo. Que maravilhoso! Um pecador, crente, que cai, mas é restaurado pelo próprio Deus. Quando a gente olha numa visão mais ampla, o pecado ele entrou no mundo através de Adão e Eva. E todos nós herdamos essa natureza pecaminosa. Paulo diz, portanto, todos pecaram. Todos aqui é todos mesmo. Agora, Deus sempre ofereceu um caminho de restauração para os arrependidos. E está lá no que nós chamamos de proto-evangelho, Gênesis 3,15, onde tem a promessa de um Redentor que já é a promessa do nosso Senhor que esmagaria a cabeça da serpente. Trazendo um pouco mais para perto, falando de Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, mas ele pecou, experimentando a miséria, a culpa e o afastamento da presença do Senhor. E durante aproximadamente 1 ano, Davi tentou esconder o seu pecado até ser confrontado por Natã. Então esse salmo registra a agonia dele após o seu terrível crime de adultério e também assassinato. Ele viu, cobiçou, adulterou, tentou esconder o seu pecado. E segundo o reverendo Hernandes, ele diz que Davi usou 4 planos para encobrir esse pecado. O plano A era dar férias ao marido de Batseba, trazer ele da guerra, para que ele pudesse estar próximo da mulher e esconder o pecado da gravidez. O plano B, dar um banquete, embriagar o marido e mandar ele para casa. Se ele não fizesse nada, mas também não se lembraria, porque estaria bêbado, também não deu certo. Depois ele acabou encomendando a morte do marido, que morreu inocentemente. E aí, para ficar de bom moço, o que ele faz? Vou casar com a viúva e dar assistência ao órfão. Na lógica de Davi, estava tudo ok. Ninguém viu. Deus viu. Então Deus enviou Natã para confrontar Davi, levando Davi ao arrependimento e à confissão. Natã, experimentado na palavra, apela para o senso de justiça de Davi. Conta a ele uma história. Davi se sente indignado com o ladrão que roubou a única ovelha e diz que esse homem tem que morrer. E quando ele coloca dessa forma, Natã diz: esse homem que você se indignou e pediu a morte, Davi, é você. Então esse é o contexto de introdução deste salmo. Então Davi começa a escrever esse salmo. Nós temos
dois salmos muito parecidos, que estão caminhando juntos aqui, o Salmo 32 e o 51. Eles foram escritos em períodos diferentes. Por sinal, o 51 veio primeiro, o 32 veio depois. Nesse salmo, Davi começa clamando, que é o nosso primeiro ponto, por misericórdia. E ele diz: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Olha que interessante, Davi não pede justiça, ele pede misericórdia. Ele sabe que é por causa das misericórdias de Deus que nós não somos, e ele também não, consumidos pela ira. Então ele clama por misericórdia. Ele também reconhece que a sua única esperança está no caráter de Deus e não nos seus méritos próprios. Ele sabe que ele não poderia fazer nada para salvar a si mesmo. Ele precisava do caráter santo de Deus, misericordioso, cheio de graça, para que ele fosse restaurado. A graça de Deus, meus irmãos, é abundante para perdoar até os pecados mais graves. Até os pecados mais graves. Isaías, no capítulo 1, verso 18, 1:18, Isaías 1:18. Vinde, pois, arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como carmesim, se tornarão como a lã. Deus apenas não só perdoa, mas ele também purifica. Davi tem essa consciência, que Deus é o Deus que perdoa pecados. Agora, ele reconhece o seu pecado, e esse é o nosso segundo ponto. Ele diz: eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Ele admite o seu pecado sem se justificar. Ele não cria rodeios. Ele não enfeita, ele simplesmente confessa o seu pecado. Ele reconhece que pecou primeiramente contra Deus. No verso 4 ele diz: pequei contra ti somente, fiz o que é mal perante os teus olhos. Como assim contra ti somente? Se ele adulterou, destruiu uma família, matou um homem, pecou contra o cargo que ele estava ocupando, o chamado que ele tinha, pecou contra o povo, pecou contra a lei, ele pecou de todo jeito, mas ele diz o quê? Pequei contra ti somente. Todo pecado, meu irmão, ele ofende primordialmente a Deus. Você peca contra alguém, mas você peca contra Deus primeiramente. Todos pecaram. Davi tem essa consciência. Antes de Paulo, Davi já tinha essa consciência. E o que é esse pecado? Nós podemos encontrar aqui 3 endereços, 3 formas de explicar. Primeiramente, transgressão, rebelião contra o Deus. Iniquidade. Nós falamos hoje pela manhã sobre corrupção, e era uma lição da escola bíblica. Mas a corrupção está intrínseca ao ser humano. Ela é como a ferrugem. Sem o ferro, não tem a ferrugem. A corrupção ela é intrínseca a nós depois da queda. Pecado também, meus irmãos, é errar o alvo. C. Sproul diz o seguinte: quando pecamos, a consciência fica perturbada. Ela nos causa A consciência é o instrumento que o Espírito Santo usa para nos convencer e trazer-nos ao arrependimento e recebermos a cura do perdão que flui do Evangelho. Então, uma consciência perturbada, um pecado não confessado, é um corpo que adoece. Davi sentiu
esmagado pelo peso do seu pecado. Ele tentou por um tempo escondê-lo, justificá-lo, mas reconheceu como algo abominável diante de Deus. E a gente pode ver isso quando ele escreve posteriormente o Salmo 32. Os versos 3 e 4 diz o seguinte: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos, todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. O pecado, ele gera morte, meu irmão. E guardado, engavetado diante, ele vai gerar morte. E entendendo isso, Davi faz um pedido de purificação e renovação. Está lá dos versos 7 ao 12. Ele diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Davi reconhece que ele precisa ser completamente transformado. Dá a impressão que ele está observando para Paulo e olhando para 2 Coríntios 5,17, quando diz que, pois se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Ele pede a criação de um novo coração. Ele não pede para ser lavado, não, ele pede um novo coração. E é interessante que ele diz assim: cria em mim. 2 vezes essa palavra que aqui no grego chama-se bará, ela vai ser encontrada na palavra. Aqui, na palavra do Senhor. Aqui, lá em Gênesis 1:1, quando diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, Deus pode criar. Somente Deus pode criar, seja terra, céu e mar, ou o que neles há. Imagina um novo coração. Então ele está pedindo o quê? Cria em mim um novo coração. Parece que ele está pedindo aquilo que Ezequiel diz lá em 36:26, que diz assim: dá-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Ali no versículo 7 ele diz, ele pede para ser purificado. Agora ele pede um coração apropriado para essa limpeza. Ele não diz assim: limpa o meu velho coração. Ele sabe que a corrupção humana não é uma boa aliada. A velha natureza, ela é inútil. Ele quer que o velho coração seja enterrado como uma coisa morta e que a nova criação ocupe o seu lugar. Ninguém, além de Deus, pode criar um novo coração, meus irmãos. Ninguém. A salvação é uma demonstração maravilhosa do poder supremo. O trabalho em nós e para nós é inteiramente, por causa da graça e do poder, da onipotência do Senhor. Então, quando Deus nos dá um novo coração, Ele também está nos dando uma nova vida, uma nova forma de viver, um novo caminho a seguir, um novo e vivo caminho. Agora, eu e você temos que primeiro retificar, ou seja, endireitar os sentimentos, aquilo que sentimos a respeito do pecado. Como tratamos e como convivemos, como rejeitamos, a forma como lidamos com ele. Porque se nós formos muito amigáveis do pecado, a nossa natureza não está no caminho certo. Não é a nova natureza, não é o novo coração. Coração, meus amados irmãos, é o leme da alma. Até que o Senhor comece a dirigir esse coração, estaremos caminhando em uma direção falsa e fedida. Nós podemos dizer, como Davi: Senhor, Tu me fizeste uma vez, criou-me. Agora, por favor, faz-me novamente, renova no mais profundo do meu ser. Porque tudo
que há em mim necessita ser mudado. Todo santo dia. No verso 12, Davi diz assim, na parte A: restitui-me a alegria da tua salvação. Quando há um verdadeiro arrependimento, meus irmãos, a alegria ela é restaurada. Já não há mais a sequidão dos ossos, já não há a sequidão de os ossos esmagados. A alegria ela é restaurada. Efésios 4, 23 e 24 diz: e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistai de novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedente da verdade. É um novo homem, é uma nova criatura, cheio de alegria. Entenda uma coisa: ele perdeu a alegria da salvação. Davi não perdeu a salvação. Ele só perdeu a alegria, que é muita coisa. Mas ele não perdeu a salvação. A gente tem que entender que o fato dele ter pecado e perde essa alegria, mas garante a sua salvação. Porém, a alegria, ela é inerente na vida do crente. Os crentes, eles são alegres. Davi clama: restitui-me a alegria da tua salvação. Ora, meus irmãos, o perdão de Deus, ele nos dá dupla alegria. A felicidade que espera aquele que é perdoado não é mesquinha. Ele não terá apenas uma dupla alegria, mas também ouvirá, ele vai cantar com alegria. Ele vai se regozijar, vai jubilar, vai cantar, vai louvar. Ele vai expressar essa alegria no seu dia a dia, no seu cotidiano, nos cultos, na comunhão dos santos. Um crente, ele é alegre. Agora, a alegria do perdão tem uma voz mais alta que a voz do pecado. É a voz de Deus trazendo paz. A voz de Deus trazendo paz é a música mais doce que eu e você podemos ouvir. Sejamos alegres, meus irmãos. E ele diz mais na parte B, ainda no verso 12: sustenta-me com espírito voluntário. Ora, Davi pede a alegria do espírito e que esse mesmo espírito lhe ajude na caminhada e na perseverança até o final. A perseverança dos santos, meus irmãos, é um dos 5 pontos da doutrina reformada. O último ponto da tulipe. Mas ela não é mérito do crente. Se não for o Espírito nos sustentando, nos segurando pela mão, se não for por aquilo que o próprio Jesus diz, aquele que o Pai me dá, ele está na minha mão e ninguém arrebatará. Ninguém. Você sabe o que quer dizer isso? Que se você quiser pular, você não pula. Você não tem como sair das mãos de Jesus, do caminho da fé, se você foi verdadeiramente transformado pelo Espírito Santo. Isso se aplica a você, se aplica a mim também. E a qualquer um. Então, nem que você queira desistir, o Espírito lhe sustenta, porque é Ele que garante a perseverança. E isso vai fazer o quê? Vai nos levar dos versos 13 até o verso 15. Ora, salvo, alegre, contente, recebeu de graça a salvação eterna. O que ele vai fazer? Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. É o compromisso de testemunhar, que é o nosso 4º ponto. O perdão que recebemos de Deus, nos leva a testemunhar. E Davi recebeu esse perdão, agora ele deseja proclamar a sua graça. Meus irmãos, o verdadeiro arrependimento resulta em transformação e também em missão. Charles Haddon Spurgeon diz que o crente todo, a frase eu vou ser fiel ao que o escritor disse, todo crente ou é um missionário ou é um hipócrita.
É natural, faz parte do chamado. Nós não fomos resgatados simplesmente para ocuparmos um banco no domingo. Tem um propósito muito maior. Levar a mensagem de salvação, de arrependimento, de restauração, de nova vida àqueles que estão cativos do pecado. E Paulo ele nos dá um alerta. Ele pergunta: como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: conformosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Meus irmãos, anunciar as boas novas é o maior prazer do crente. Gritar aos quatro cantos que há um Salvador, que há um Deus verdadeiro, genuíno, que se preocupa com a sua alma, com a eternidade. Então, quando somos restaurados, devemos testemunhar sobre o que Deus fez em nós e também vai fazer através de nós. E o bom, o maravilhoso é que Ele mesmo nos dá a capacidade de fazê-lo. Atos 1,8 diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Ei, nós já estamos nos confins da terra. Nós já atravessamos a Judéia, Samaria, os impérios antigos, os países modernos. Nós somos capacitados pelo Espírito, não apenas para a obra, mas também para adorar a Deus de maneira que Ele seja glorificado. Deus não se agrada de rituais vazios, mas de um coração sincero. Os versos 16 e 17 dizem assim: pois não te comprases em sacrifício, do contrário eu os te daria, e não te agrada de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, um coração compungido e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Meus irmãos, a verdadeira adoração flui de um espírito humilde, arrependido, quebrantado, disposto a ser restaurado, a ser trabalhado, disposto a ser mais parecido com Jesus. Miqueias 6,8 diz: ele te declarou, ó homem, o que é bom, que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. Sim, também é uma incoerência um crente orgulhoso. Eu gosto de brincar que eu digo: humildade é aquela virtude que quando você declara que tem, ela já era, acabou. Mas é uma verdade. Não é uma declaração de que você é humilde ou eu sou humilde. É uma forma de viver com humildade. Esse arrependimento também, meus irmãos, ele nos leva à obediência. Uma vida de obediência. Romanos 12:1 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Será que temos apresentado a Deus um sacrifício vivo, santo e agradável? Será que temos adorado a Deus da maneira que Ele nos pede? Será que temos tido prazer em estar na presença do Senhor? Será que temos sido agradáveis ao Senhor? Eu queria voltar à nossa introdução. Nessa semana, esse pastor quebrou o silêncio. Numa das suas redes sociais, ele escreveu, abre aspas: é com o coração despedaçado que escrevo esta carta.
Pequei gravemente contra o Senhor, contra a minha mulher, contra a minha família e contra inúmeros de vocês, tendo um relacionamento pecaminoso com uma mulher que não era minha esposa. Estou profundamente quebrado por ter traído e enganado a minha mulher, devastado os meus filhos, envergonhado o nome de Cristo, envergonhado a sua igreja e também a muitos ministérios. Talvez você se pergunte por que eu fiquei em silêncio em grande parte desde que as notícias do meu pecado se tornaram conhecidas. Precisei de tempo para procurar a minha alma, para determinar que o meu arrependimento é verdadeiro. Ele continua: só eu sou responsável pelo meu pecado. Confessei o meu pecado ao Senhor, à minha mulher e à minha família. Arrependi-me dele. Passei os últimos meses a procurar o meu coração para descobrir raízes do meu pecado e mortificá-las pela graça de Deus. Odeio o meu pecado, choro sobre o meu pecado e me desviei dele. O meu pecado carrega enormes consequências e eu vou viver com elas para o resto da minha vida. Eu falhei com eles. E se você é um destes, ao longo dos anos, muitos me procuraram para dar orientação espiritual. Eu falhei com eles. E se você é um desses, eu imploro o seu perdão. Ele continua. E aqui eu quero que você dê um pouco mais de atenção. Tenho feito aconselhamento extenso nos últimos 5 meses para enfrentar as perguntas difíceis que preciso abordar. Eu lidei com problemas de pecado que foram dolorosamente expostos ao meu coração. Eu me submeti semanalmente a 2 pastores e a anciãos de uma congregação local. Ancião igual a presbítero para nós, que pastoreiam a minha alma. Também estou sob a supervisão de uma equipe de responsáveis que monitoram o meu progresso e me dá conselhos sábios nas decisões que tenho que tomar. Estou crescendo em graça, lendo e absorvendo a palavra de Deus, colocando em prática, orando e encontrando com outros fiéis. Estou envolvido na igreja. Estou envolvido na vida da igreja, participando de reuniões de orações, de catequese, culto de adoração e comungando semanalmente. Estou sendo alimentado com a palavra no estudo bíblico no meio da semana. Ele pede: por favor, orem pelo meu crescimento espiritual na semelhança de Cristo, enquanto eu o sigo, momento a momento, durante essa temporada de recuperação. Estou grato pela graça imerecida de Deus no Evangelho, por Ele estender o seu perdão total para mim. Mais uma vez, peço seu perdão também. Ele finaliza dizendo: estou continuando a fazer o trabalho árduo de buscar o arrependimento para a alma. Não pretendo fazer mais comentários no futuro próximo. Por favor, orem pela misericórdia e graça do Senhor, enquanto eu procuro corrigir os pecados profundamente errados que cometi contra minha esposa e família. E que eu, no seu tempo e modo, que Ele traga redenção e restauração ao nosso casamento para a sua glória. – 12 de março de 2025. Eu vou deixar vocês sem o nome do pastor. Mas foi uma coisa que aconteceu mundialmente. A palavra do Senhor diz que pecados individuais a gente trata individual. Pecados que envergonham a igreja, eles devem ser apresentados à igreja. Esse homem, ele pregava em conferências pelo mundo todo. Em português, são mais de 20 livros. E eu devo dizer para vocês que aprendi muito com ele. E hoje eu usei uma das citações dele em uma conferência no Brasil aqui.
O diabo não brinca. Ele sabe fazer o trabalho dele. Agora eu queria tirar algumas lições aqui do que aconteceu. Desse relato dele, eu queria que você prestasse atenção. Ele reconheceu o seu pecado. Ele não se afastou da igreja, não abandonou a comunhão dos santos, aceitou a disciplina e a ajuda para a sua restauração. E reconhece que precisa de orações dos irmãos. Aquele que peca e se afasta da comunhão dos santos, ele está fadado à perdição. Não há restauração quando você está trabalhando só. Você precisa da igreja, de Jesus, mas também precisa da igreja, precisa da comunhão. Ele também reconhece que a disciplina leva à restauração. No mundo todo, meus irmãos, isso acontece. Alguns são descobertos, outros ficam ocultos, pelo menos para a sociedade. Algumas atitudes a gente pode ter diante de uma situação dessa. Primeiro, lamentar com os afetados, orar pelo caído, sua família, sua igreja e todos envolvidos. Guardar o próprio coração. Aquele que pensa que está de pé, cuide para que não caia. Pensa que está de pé. Nós somos chamados a uma vigilância constante. Orar pelos líderes. Satanás constantemente ataca pastores e líderes cristãos. Orem pelos líderes das suas igrejas, da nossa igreja principalmente, do qual o meu nome está na lista. Do Márcio aqui também. Josué está lá atrás. Orem, porque nós somos os alvos mais desejados. Lembrar da graça. Um cristão que cai e se arrepende continua sendo um irmão. Ele não vira um leproso, ele precisa do cuidado da igreja para ser restaurado. Evitar fofocas e julgamentos precipitados. E confiar, no caso da nossa igreja, que os líderes estão lidando com o assunto. Não desacreditar da mensagem por causa do mensageiro. Isso é interessante, porque quando eu comentei com alguém, e eu disse assim, poxa, eu tenho todos os livros. E ele disse assim, e aí, tu já leu? Eu disse assim, alguns. E os outros, vai ler? Eu leio os Salmos. E Davi escreveu a maior parte dele, pelo menos um terço. Deus pode usar até mesmo pessoas falhas para transmitir a verdade do Evangelho. Acima de tudo, essa situação nos lembra que todos dependemos da graça de Cristo que perdoa e restaura pecadores arrependidos. Ok? Até aqui, mas você vai me perguntar, tá bom, você falou aí seus 40 minutos, 35, e o que eu levo para casa? Para você, eu vou deixar 3 aplicações pessoais. Não esconda o pecado, confesse e busque restauração. Pecado não confessado endurece o coração, rouba a alegria espiritual. Deus é fiel para perdoar aqueles que sinceramente se arrependem. 1 João 1,9. Segundo, somente Deus pode purificar e restaurar completamente. Nós não podemos nos auto-purificar. Precisamos do sangue redentor maravilhoso do Senhor Jesus. E essa purificação traz um novo começo, restaura a nossa comunhão com Deus. Nós precisamos disso. Terceiro, o verdadeiro arrependimento resulta em transformação e testemunho. Se fomos perdoados, devemos viver de maneira que glorifique a Deus. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, tudo seja feito para a glória de Deus. E devemos compartilhar com os outros a graça que recebemos. Meus irmãos, compartilhar essa graça. Eu concluo. Esse salmo de Davi nos ensina que o pecado tem um alto preço. Na conversa com Natã, quando Davi reconheceu o seu pecado, ele já clamou por misericórdia. E Natã disse, Deus vai te perdoar, mas a consequência do teu pecado vai ficar. E nós conhecemos o restante da história. Pecado tem perdão, mas tem consequência.
Nós recebemos o perdão, mas colhemos a consequência. Quando nos arrependemos verdadeiramente, Deus nos restaura, nos transforma para que possamos viver em humildade diante do Senhor. Sempre prontos a confessar nosso pecado e buscar um coração puro diante dele. Eu não sei como é que está o seu coração. Na verdade, tem dias que eu não sei nem como é que está o meu. Eu não sei se algo lhe aflige ou algo está guardado. O que eu sei é que há um Deus totalmente bondoso, maravilhoso e gracioso, que é especialista em pegar coisas velhas e sujas e transformar em coisas novas e limpas. Curva sua cabeça, feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de infinito amor, bondade e misericórdia, eu quero aqui, Senhor, nesta noite, apresentar cada coração que aqui está nessa igreja, Senhor, e também o meu. E te pedir, Pai, sonda os nossos corações, e aquilo que estiver encoberto, Deus, nos faça confessar e abandonar. Restaura-nos, ó Deus. A semelhança do que teu servo experimentou, restaura cada um de nós. E que assim, Deus, restaurados, cheio do teu Espírito, do Espírito de alegria, nós possamos viver para a tua glória, proclamando o teu Evangelho, com a nossa vida e com os nossos lábios, nesse Tianguá ou em qualquer lugar. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Louvado seja nosso Senhor. Amada igreja, chegamos agora aos nossos avisos finais. Queremos agradecer a presença dos visitantes essa noite, dizer que é uma alegria ter aqui conosco, sempre saudação para a igreja. E se quiser conversar no final do culto, tirar alguma dúvida, estamos à disposição, tá certo? Sempre-se bem recebidos pela igreja presbiteriana de Tianguá, certo? Irmão Josué, para os alunos também dessa semana, irmãos, quarta-feira, nós temos o nosso culto de oração e o culto de doutrina, o culto de ensino. Então, se você quer crescer em graça e conhecimento, está aí